Gente, uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder voltar aqui, uma motivação, é um gás muito gostoso poder estar aqui novamente. E já faz um certo tempo, né? Da última vez eu ainda tinha cabelo, né? O cabelo ainda tem, mas estava um pouquinho mais comprido. A gente fala hoje sobre um tema bem fácil, né? Bem tranquilo para nós, super sossegado, né? Felicidade, ser feliz. No Brasil, tá muito fácil, tá muito sossegado. Não tem sido? A gente vai pensar um pouquinho, vai refletir um pouco sobre esse processo, sobre essa temática. Então, basicamente, a nossa ideia é uma conversa sobre o tema para a gente poder pensar realmente, né? O que a gente tem feito que nos leva ao caminho da felicidade, o que a gente tem feito que nos afasta desse mesmo caminho. Então, é mais uma reflexão nesse sentido. Para a gente pensar sobre a ideia de ser feliz, a gente buscou o seguinte: a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela faz um relatório em vários setores, de saúde, de educação, principalmente na parte mental, na parte de saúde emocional, e ela tem um relatório. A ONU produz todos os anos um relatório da felicidade, né? O relatório mundial da felicidade. Esse é o número mais atualizado, é do final, é de outubro ou novembro do ano passado, de 2024. Então, assim, países mais felizes do mundo, pelos critérios que a gente vai falar aqui mais ou menos, países mais felizes do mundo encontram-se nessa ordem, segundo esse relatório da ONU. Finlândia é primeiro, Dinamarca segundo, Islândia é o terceiro, o Brasil está em 44º. Tá. Contando que tem 200 e tantos países, nem tá tão ruim assim. Bom. Ok. Então, assim, a partir dessa ideia do relatório da ONU, então, assim, Finlândia, Dinamarca e Islândia, 3 países europeus, 3 países ali do norte da Europa, especificamente do norte da Europa, clima frio. Então, pronto. Inverno chegando, seremos mais felizes a partir de agora. A conclusão pode nos levar nesse sentido. Ou então beleza. Vamos fazer um pé de meia, a gente organiza a família, já vamos começar a guardar um dinheirinho, e o dinheiro tem que ser um pouquinho relevado também, e a gente se muda para a Finlândia, porque ali então está a fonte da felicidade. Não necessariamente. Os critérios que a ONU utiliza são vários. Eu coloquei alguns principais aqui. Renda per capita, todo o dinheiro, o PIB do país dividido pela quantidade de pessoas. Então, em média, quanto se ganha nesses países. Então, a parte material é um dos critérios bastante relevantes nesse sentido, né? Somos espíritas, mas ainda estamos encarnados, né? Precisamos ainda da parte material para a nossa felicidade, inclusive. Apoio social é um outro critério que a ONU utiliza, ou seja, o quanto nesses países a gente consegue ter uma renda per capita, ok, mas o quanto a gente consegue redistribuir isso para o próximo. Comprando pizza do centro, por exemplo, aqui, né? Entra no sentido. Expectativa de vida. Em teoria, quanto mais se vive, isso está relacionado também a níveis de felicidade. Podemos pensar a respeito. Liberdade de escolhas, um país onde há liberdade de fala religiosa, política, o que quer que seja. Generosidade também é um critério, entra nesse sentido. Caridade, como fonte também da felicidade. Interessante, a ONU, uma instituição laica, não tem nada a ver com alguma parte religiosa, incluir como critério de felicidade para colocar entre países mais felizes do mundo a parte de generosidade. Entra também nesse critério. Tá. Se a gente pensa nesse sentido, renda per capita, apoio social, expectativa de vida, liberdade de escolhas e generosidade, individualmente a gente consegue pensar: será que eu concordo com essa posição do Brasil em 44º? Será que poderia estar mais acima ou mais abaixo? Talvez dependa da minha visão sobre aquele momento, sobre esse período. Dependa da minha interpretação sobre aquele processo. Mas assim, é importante a gente pensar, né, que não basta simplesmente eu sair daqui e ir para um outro país com a ideia de que, chegando lá, já que a Finlândia é o país, em teoria, mais feliz do mundo, segundo esses critérios da ONU, não basta eu mudar para lá, ou então vou fazer uma viagem de um mês lá e vou voltar renovado. Talvez sim,
Se isso for uma das fontes de felicidade para mim, viagem pode ser uma delas, pode ser um dos critérios para mim de felicidade. A gente pensa nisso depois também. Mas é importante para a gente ter como base essa ideia desses critérios da ONU para a felicidade. E assim, na nossa vida, talvez os critérios sejam outros para a parte da felicidade, do que a gente entende como felicidade. Talvez a gente mude algumas partes ou posições desses critérios como mais importantes ou menos importantes para nós, dentro do nosso modelo de felicidade. E é importante a gente pensar também que muito da nossa infelicidade ou da nossa distância do que é ser feliz, segundo o nosso modelo, o nosso padrão, muito disso também pode estar relacionado com expectativas que a gente cria sobre alguma coisa, sobre um trabalho, sobre alguma pessoa, sobre um amigo, sobre o filho, sobre a mãe, sobre a esposa, o marido, o que quer que seja, sobre o chefe, né, bastante. Então, muito da nossa infelicidade, por vezes, está relacionado a expectativas. A gente pode planejar muita coisa e nem sempre sair como a gente deseja. Mas assim, Kardec, no Livro dos Espíritos, ele questiona a espiritualidade. Século XIX, metade do XIX na França, Kardec questiona, tá, mas é possível nós, aqui na Terra, com todas as dificuldades que nós já sabemos, é possível a gente ser feliz? A espiritualidade tem algumas respostas para isso. Eu selecionei duas. Primeiro questionamento de Kardec, questão 920. O homem, humanidade como geral, né? O homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? Nós podemos ser plenamente felizes aqui na Terra? Primeiro vem um balde de água fria da espiritualidade. Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas dele depende abrandar, dele, o homem, depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Tá, então primeira parte da espiritualidade. Olha, felicidade plena, completa, 100% inteira, a bateria lá em cima, cheia, 100%, difícil, muito difícil. Aqui na Terra é difícil. Depois, talvez a gente consiga atingir um pouco mais esse processo. Mas a espiritualidade também generosa, também é amiga, é carinhosa. Podemos abrandar os nossos males e sermos tão felizes quanto possível. Tá bom. Kardec, não satisfeito, questiona novamente a questão seguinte, 921. Ok, concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Estamos caminhando para a regeneração. Mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? Kardec não está satisfeito. Olha, eu entendi que não dá para ser 100% feliz, mas um pouquinho, será que a gente consegue pelo menos, assim, o suficiente pelo menos, dá? A espiritualidade, com muito carinho, generosidade e amor, também responde Kardec. O homem é, na maioria das vezes, o artífice, quem molda a sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência num plano grosseiro. Ou seja, a espiritualidade responde a Kardec, né? A gente pode ser plenamente feliz aqui na Terra? Primeiro ela diz, não, não pode. E Kardec questiona, por que não? Por sua culpa. Porque você não aprendeu ainda o que é preciso fazer para ser feliz dentro das limitações de um planeta de provas e expiações que ainda estamos nesse processo, caminhando para o processo de regeneração. Então a espiritualidade nos traz basicamente aqui o relatório da ONU. Olha, segundo os nossos critérios humanos, existem lugares, pessoas, territórios mais ou menos felizes. Segundo o quê? Segundo a ação dessas pessoas. Segundo o que nós fazemos. Então, parte da nossa felicidade ou infelicidade depende de nós. Mas eu não controlo muitas coisas. Exatamente. Não controlamos muitas coisas que acontecem na nossa vida. Mas controlar essas coisas não necessariamente representaria felicidade. Talvez momentânea, dentro da nossa mente, ainda infantil em alguns aspectos, controlar é sinônimo de felicidade. Tentar ter o controle pode ser sinônimo de felicidade.
mas a gente vai pensar um pouquinho sobre o quanto também não ter o controle também pode ser bom para nós em alguns momentos, diante de alguns passos nossos. Então, basicamente, a espiritualidade está dizendo que parte da nossa infelicidade é nossa responsabilidade. Nós somos os artífices, nós é que moldamos parte da nossa infelicidade. Como a gente falou agora há pouco, parte disso vem de expectativas, idealizações que a gente cria. Muitas vezes a gente planeja um emprego, uma profissão, uma carreira, vou entrar naquele lugar e vai ser maravilhoso, ouvi falar muito bem daquilo ali, é incrível. Eu vou fazer uma viagem e, nossa, eu programei tudo, faz um ano que eu estou planejando isso daqui, vai ser tudo perfeito, maravilhoso. Eu estou mandando mensagem para aquela pessoa e a gente vai ter um relacionamento incrível, vai casar, vai ser feliz, vai viver 97 anos juntos, fora o que a gente já tem de idade, a gente vai viver bastante. Ok. Então, muitas vezes a gente planeja algo, né? Tem aquela expectativa maravilhosa, incrível, vai fazer tudo perfeito, e nem sempre a realidade é assim. Às vezes a gente se frustra um pouquinho, às vezes um pouquinho, a gente, né, sai um pouquinho do controle, às vezes, né? Quantas vezes, né? A mãe falou, leva guarda-chuvas. Ah, não precisa, né? Aí, 15 minutos você tá assim na rua. Eu devia ter ouvido a minha mãe. E assim, para a gente pensar um pouco também nessa ideia sobre expectativa, realidade, idealizações, eu convido a gente a fazer uma reflexão rápida. Tentem pensar mais ou menos na sua adolescência, seus 12, 13, 14 anos. Pessoa, não personagem, qualquer coisa do tipo super-herói para quem gostava, gibi, o que quer que seja, mas pessoas, de fato. Quem era o seu ídolo na adolescência? Quem era aquela pessoa que você idolatrava? Nossa, o meu sonho é ser essa pessoa aqui, fazer o que ela faz, desse jeito, me portar dessa forma, fazer aquilo ali. Pensem nesse processo. Escolha um só, eu sei que tem vários. Pensem em um só, uma pessoa só nesse sentido. Já? Pensem agora assim, hoje, com tudo que já aconteceu na vida de vocês, com todos os anos, às vezes casamento, trabalho, filhos, vida adulta, correria, tudo que a gente já sabe que tá relacionado a todo esse processo. A gente nutre a mesma idealização, a gente nutre vangloria tanto aquela pessoa exatamente como era na nossa adolescência? Possivelmente não. Talvez não. Isso necessariamente porque aquela pessoa que a gente idolatrava, ela mudou muito e ficou muito diferente daquilo que ela era quando eu era adolescente? Pode até ter acontecido. Nossa, ela envelheceu mal. Ela passou a ter comportamentos que eu desaprovo, passou a fazer coisas que eu não gosto, não concordo com aquilo, eu tenho uma visão diferente hoje. Pode até acontecer isso, mas talvez não seja. Talvez quem tenha mudado não tenha sido aquela pessoa. Possivelmente tenha sido nós que tenhamos mudado. Nossas expectativas, nossas idealizações mudaram. Nosso sarrafo talvez tenha ficado um pouquinho mais alto. Compartilho a minha figura nesse sentido. Quando eu era adolescente, quando eu tinha meus 14, 15 anos mais ou menos, o meu ídolo era o Kurt Cobain, vocalista do Nirvana. Comecei a tocar bateria, toco bateria até hoje por conta dessa pessoa aqui. Fui amadurecendo, ainda ouço bastante Nirvana ainda. Mas, basicamente assim, passei a ter outras pessoas para idolatrar, para, puxa vida, comportamento, modelo, exemplo, consigo pensar em pelo menos umas 10 pessoas diferentes como modelo nesse sentido. Não que aquela pessoa que eu idolatrava tenha sido completamente diferente da visão que eu tinha. Talvez eu só tenha mudado nesse processo. É uma mudança. E às vezes essas expectativas que a gente faz não é apenas sobre o ídolo nosso. Muitas vezes é sobre pessoas do nosso convívio, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. E muitas vezes essa expectativa não se configura na realidade. O Armandinho ensina a mãe dele nesse sentido aqui, né? É um diálogo da mãe com ele, né? A mãe dizendo para ele, você me decepcionou. E ele responde, isso eu entendi.
Só não entendo porque está tão chateada comigo. Se quem criou as expectativas foi você, não fui eu que criei essas expectativas. Você que idealizou algo diferente de quem eu sou. Quantas vezes a gente não faz isso também? Olha, a gente fala para aquela pessoa que a gente ama muito e com quem mais a gente tem convívio, também é com quem mais a gente vai ter atritos em muitos momentos. Olha, você está agindo de uma forma diferente da qual eu esperava. Eu falo, tá bom, eu posso tentar modificar algumas partes, mas não esqueça, a expectativa é sua, não é minha. Não é porque você idealizou algo que eu tenho que ser o seu modelo que você idealizou. É sua expectativa. Eu sou uma pessoa, você é outra pessoa, e quanto mais a gente conseguir convergir nos ideais, nos propósitos, em princípios, especialmente em valores, melhor será o nosso convívio. Mas ainda seremos pessoas diferentes, com muitos gostos diferentes e muitos comportamentos diferentes em vários momentos. Então, essa ideia de expectativa e idealização, muitas vezes isso acaba nos desconectando da realidade. Eu posso ficar mais sob domínio daquilo que eu espero do que daquilo que eu vejo no dia a dia, do que é a realidade. Mais sobre o sonho do que a realidade, muitas vezes. Isso, muitas vezes, de fato, pode gerar frustrações. O que não significa que o último item aqui não significa que eu tenho que aceitar qualquer coisa, qualquer atitude de qualquer pessoa. Aí eu não posso, então, criar uma expectativa sobre tal pessoa, porque eu sei que ela não vai mudar. Ainda que as atitudes dela me magoem, me machuquem, ela não vai mudar. Eu não posso criar nenhuma expectativa a respeito. Não necessariamente. Se é uma pessoa que é do seu convívio, você gosta, tem uma abertura com essa pessoa, opa, vem aqui, vamos conversar um pouquinho. Olha, tal coisa sou eu, te amo, mas tal atitude sua me magoa. Em tal ponto. Dessa forma, me chateia aqui, dói. Então, o que dá pra gente pensar em algo que seja bom para você, algo que seja bom para mim? Como é que a gente encontra o meio termo para nós? Porque todos nós possuímos luz e sombra. Aqui no centro, estamos todo mundo aqui muito bem, estamos equilibrados, estamos em harmonia com a espiritualidade, está tudo tranquilo. A gente sai daqui, o primeiro carro fechou a gente, você já respira um pouquinho, calma, calma, saí do centro, tomei um passe agora, eu vi a palestra aqui sobre felicidade, calma, tá tranquilo. Às vezes a pessoa tá com pressa. Tá, 5 minutos depois o outro fecha, mas daí também você tá de sacanagem. Aí a espiritualidade também tá testando também a paciência, vamos com calma também. Então muitas vezes, assim, a nossa luz, a nossa sombra, preciso dosar. Quanto mais luz, obviamente, formos, mais fácil será a nossa vida e de quem nos rodeia. Não é fácil, mas é um caminho para a gente seguir. Quanto mais luz conseguirmos emanar, certamente estaremos mais próximos desse modelo de felicidade também. Com certeza estaremos caminhando nesse sentido. E a gente, às vezes, pode entrar nessa ideia de felicidade, a gente pode entrar em algo perigoso, no sentido de tentar fazer a outra pessoa feliz. Não que não possamos ter atitudes que, de fato, alegrem o outro e tornem a vida da outra pessoa melhor, mais feliz, mais alegre. Podemos e temos total capacidade disso, mas é importante a gente ter em mente que a felicidade do outro é responsabilidade do outro, não é minha. Eu não sou responsável pela felicidade de ninguém além de mim. Eu posso sim, posso e devo ter atitudes saudáveis, corretas, positivas com quem quer que me rodeie em qualquer ponto da minha vida. No trabalho, na escola, na universidade, dentro de casa, no trânsito, onde quer que seja, no centro espírita, onde quer que seja. Mas é importante a gente pensar que a responsabilidade pela felicidade, ela é individual. Ninguém me tira essa parte, e eu também não tiro a parte do outro nesse processo, nesse modelo. Porque se assim, especialmente assim, dentro da nossa casa, nossos filhos, olha, eu tive uma infância muito difícil, fui privado de muitas coisas, então eu quero dar ao meu filho tudo aquilo que eu não tive. É ótima a intenção, mas é importante a gente refletir também. Será que todas as atitudes que eu estou tendo para tentar fazer o meu filho feliz,
será que tudo isso tem sido positivo e saudável para ele? Eu tenho contribuído para fazer dele uma pessoa melhor ou não necessariamente? Ou eu estou mimando demais meu filho? Ou eu estou dando mais e muito fácil, sem ter a sensação de conquista daquele processo, que gera também um prazer muito grande, uma felicidade muito grande. Então é importante também, ao fazer o outro feliz, então eu não vou dar algo material, vou dar carinho, vou dar amor, vou conversar. É essencial para qualquer criança, adolescente, jovem, adulto, independente da idade que a gente tenha. É essencial, mas também é essencial a ideia de, na tentativa de fazer o outro feliz, eu não esquecer de fazer a mim também feliz. De, olha, ao invés de sair só para ver o filme de animação que o filho quer ver, sai com o marido, sai com a esposa também para ver o filme que vocês querem ver no cinema. É esse processo de o que me agrada também. O que é que eu estou fazendo por mim, pela minha felicidade? Eu gosto do quê? Eu gosto de música, eu gosto de show, eu gosto de viagem, eu gosto de ficar em casa quieto sozinho, lendo um livro. O que me faz feliz? Eu tenho feito isso? Ou eu só estou tentando trabalhar, sobreviver, pagar a conta, cuidar da casa e mais nada? Se a segunda opção, tem alguma coisa errada na minha vida. Preciso parar um pouquinho, pensar, pegar uma agendinha e falar, tá, como que eu consigo equilibrar? Porque não é fácil, nem um pouco fácil. Mas como é que eu consigo equilibrar? Tá, uma vez na semana eu vou ter uma atividade para mim, só para mim. Uma horinha, não precisa ser muito. Uma hora, meia hora para mim tá bom? Meia hora para mim tá bom. Tá bom. Então, para mim vai ser dormir. Eu vou dormir meia hora numa terça-feira, 4 horas da tarde. Que sonho. Perfeito. Que seja isso daqui. Estou fazendo uma ação para mim. É para o meu caminho de felicidade que eu estou agindo nesse sentido. Para que a gente, em conjunto, consiga estar bem. Todos nós. Eu, esposa, filhos, vizinho, todo mundo, em comunhão. É possível sermos felizes juntos. Eu não faço ninguém feliz. Eu consigo compartilhar felicidade com as pessoas que me rodeiam. Eu consigo estar num estado de espírito bom, contribuir para que o outro também esteja no estado de espírito bem também, tranquilo, e compartilharmos essa felicidade, esse estado de espírito. Isso é possível fazermos. Não é nem um pouco fácil, mas é possível. E um ponto importante também nessa ideia de fazer o outro feliz é o contrário. Culpar o outro pela nossa infelicidade. Porque assim, a gente pode ter a idade que tiver, pode ter a quantidade de cabelos brancos que for, ou já não mais, né? Às vezes o cabelo vai indo embora também. Mas independente da nossa idade, muitas vezes a gente passa a ter entre 4 e 5 anos de idade. A gente volta para a primeira infância de novo. E assim, olha, a gente faz aquele bico aqui, né? O beijo vai vir aqui no peito nosso aqui. Aí o filho, a esposa, o marido, a mãe, o pai, quem quer que seja, vai, aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada, não. Né? Aquela cara boa, assim, né? Não, mas aconteceu alguma coisa. Não, se você está perguntando, você sabe o que é, então. Já vai bem, já. Porque a ideia de, olha, eu estou chateado por sua culpa. É fácil. Olha, se você tivesse feito tal coisa, hoje eu seria muito mais feliz. E quantas vezes a gente não faz isso? Por assim, em 1994, quando você fez aquilo ali, me chateou. Sim, mas passou quanto tempo já aqui? Assim, não, mas eu não esqueci. Até agora eu não esqueci aquilo ali. E assim, muitas vezes a gente tenta controlar. Lembra? Todo mundo assistiu Todo-Poderoso com Jim Carrey? Ele culpa a Deus por muita coisa que está acontecendo na vida dele, né? Basicamente. E Deus uma hora vai falar, tá bom, você acha que é fácil o meu trabalho? Então tá aqui, ó. Toma o controlinho aqui do universo, você vai ser Deus a partir de agora. Você decide o que acontece na sua e na vida de todo mundo. E é uma reflexão interessante, né? Assim, será que a gente teria maturidade para ter esse poder aqui de... não, eu vou fazer então. A Mega Sena eu vou ganhar, mas assim, é porque eu vou ajudar muita gente com dinheiro, né? Eu vou comprar uma casa na praia, mas eu vou ajudar, eu vou comprar bastante pizza aqui também. No centro, eu vou tentar equilibrar a balança aqui também. Tá.
Eu digo por mim, eu não teria nenhuma capacidade de ficar 15 minutos com esse poder na mão aqui, não daria muito certo. Preciso trabalhar bastante, muitas questões internas minhas para não culpar o outro pela minha infelicidade e para não tentar agir como justiceiro também, assim, né? Aquele fulano que fez aquela coisa para o meu colega de trabalho, talvez, agora chegou a hora também. Como lá em 94, eu também não esqueci aquilo lá, né? Eu ainda preciso trabalhar bastante para chegar nesse ponto aqui. Então, dentro dessa ideia de felicidade, Emmanuel traz para nós, através de Chico, no livro Luz e Vida, uma ideia para a gente pensar sobre. Diz Emmanuel, basicamente, antes disso, ele está falando, olha, a gente procura a felicidade no dinheiro, na matéria, em tal coisa, procura em um monte de coisa. E muitas vezes a gente se frustra. E a partir daqui ele entra. É que a felicidade real decorre da nossa união com Deus. E embora não saibamos definir as nossas emoções mais profundas, todos sentimos sede de Deus, de modo a desvencilharmos de todas as inferioridades que ainda nos assinalam a existência, a fim de vivermos em espírito e verdade o ensinamento do Cristo na oração dominical. Pai nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Para mim, o que mais pega essa parte aqui todos nós temos sede de Deus. A gente vem ao centro espírita e é como se a gente, assim, na religião católica, evangélica, protestante, muçulmana, onde quer que seja, onde é que nos faça bem, fale de Deus, estaremos muito bem amparados. Mas a gente vem, especialmente aqui, e assim, a gente consegue ter algumas gotinhas de Deus. E isso já sacia completamente nossa sede. Imagine o quanto a gente consegue absorver disso ao longo da nossa vida, nos conectando cada vez mais, a cada dia mais, conseguindo mais uma gota, indo de dentro para fora, para a gente conseguir matar essa sede de Deus, saciar-nos de Deus, nesse sentido, deixar Deus ter aqui uma enxurrada dentro de nós, de tamanho amor, caridade, energia, benevolência, o que quer que seja. Segundo Emmanuel, esse é o caminho da felicidade, é matar essa sede que nós temos de Deus, é ir nesse caminho, ir nesse sentido. Pois bem, para a gente ir pensando nessa possibilidade, que tipo de felicidade possível seria para a gente ir encaminhando aqui para o final da nossa reflexão? Basicamente, segundo Kardec, segundo André Luiz, a gente já vai ver daqui a pouco também, segundo Emmanuel, segundo Chico, segundo filosofia indiana e chinesa de 5.000 anos antes de Cristo, todos nós estamos destinados à felicidade, a sermos felizes. Não tem uma pessoa que tenha encarnado no planeta Terra ou em qualquer outro planeta, de qualquer sistema solar, de qualquer galáxia, de qualquer universo, se é que existe apenas um. Não tem nenhuma pessoa, encarnada ou desencarnada, que não tenha sido criado para ser feliz. Nenhum de nós. Muitas vezes nós, como Kardec nos disse, nós nos afastamos desse processo. Mas do mesmo jeito que a gente caminha para nos afastar do modelo de felicidade, a gente também tem total possibilidade de caminhar na direção da nossa felicidade. E partilhar a felicidade do outro também nos enche de alegria. Ou ver o seu filho se formando não te ilumina de felicidade. Você não sai radiante, pulando aqui, igual a moça aqui na imagem. Ver o seu marido, esposa, mãe, tendo uma alegria no trabalho, sendo promovido, tendo uma conquista na vida profissional, emocional, financeira, o que quer que seja. Partilhar também faz parte desse processo. Inclusive, a palavra felicidade, ela vem do latim, língua falada pelo Império Romano, né, o povo romano. Felix significa frutífero, aquilo que dá frutos. Isso é felicidade, é partilhar, não é minha, individual, é compartilhar. É aquilo que, quanto mais a gente divide, mais a gente consegue para nós, né? Mais a gente volta para nós. E aqui
eu trago uma outra reflexão também, que Emmanuel, em outro ponto, também nos traz aqui. André Luiz vai fechar com esse processo para nós hoje, que é o seguinte: muitas vezes a gente, assim, a gente vê o vizinho, abre o Instagram, grande erro, inclusive, e assim, olha, o fulano só viaja, fulano só passeia, fulano come nos melhores restaurantes, faz as melhores viagens, melhores passeios, e eu tô aqui comendo meu arroz e feijão congelado que eu fiz no domingo para poder dar tempo de fazer as outras coisas para a semana. Ou seja, a minha vida não é tão boa quanto a do fulano que eu tô vendo na rede social. Tá, será? É importante a gente pensar. Vai ter gente que vai ter assim, felicidade, para minha esposa, por exemplo, é viajar. Ela ama viajar. Se for para a praia, ela já está contente um mês antes. Tá. E eu sou caseiro. Um sempre casa com o outro, né? O que enche o filtro e o que nunca lembra de por ela. É sempre esse modelo. Então, assim, para minha esposa, viajar é a coisa mais feliz do mundo. Enche ela de felicidade. Para mim, é estar em casa no domingo à tarde. Nossa, eu estou muito tranquilo. Estou maravilhoso. É importante a gente encontrar o equilíbrio nesse processo. Então, qual é o meu modelo de felicidade? É viajar? É ter dinheiro? É o meu modelo de felicidade? Ter uma segurança financeira me traz felicidade? Pode ser também, não estamos afetando nada nesse processo. Família é felicidade? Ter a casa cheia com filho, com neto, com sobrinho, com todo mundo. Isso é felicidade para mim? Ficar sozinho, quieto na minha, lendo um livro é felicidade? Trabalhar naquele ponto, naquele aspecto. O trabalho me traz toda a felicidade do mundo, independente do que seja. É show, é música, é teatro, é dança. O que é felicidade? Porque o meu modelo de felicidade certamente não vai ser igual da minha esposa, da minha mãe, dos meus filhos. Não vai ser. Nós somos pessoas diferentes. Então é importante eu me perguntar, para mim, o que é felicidade? Qual é o meu modelo? Eu estou próximo desse modelo meu de felicidade ou eu estou distante desse meu modelo de felicidade? Que caminhos são possíveis nesse patamar da minha vida hoje? Que caminhos são possíveis? Porque eu poderia falar, olha, meu modelo de felicidade seria ser jogador de futebol profissional. Tá, eu tenho 38, 37 anos, eu já estou errando a minha idade. Eu tenho 37 anos. Acho que já é um pouco tarde para eu me tornar um jogador profissional de futebol. Não daria mais. Tá. Mas assim, hoje, dentro da minha realidade, o que é possível para eu caminhar rumo ao meu modelo de felicidade? E o que é possível conciliar o meu modelo com o da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos? Vamos sentar no domingo e colocar no papel qual é o seu, qual é o meu, qual é o nosso enquanto família. O que dá para a gente conciliar? O que dá para fazer? Vamos pensar até o final do ano em um modelo de felicidade possível para a gente caminhar nesse sentido? Isso é possível. Se a gente vai chegar nisso em um mês, em um ano, depende de vários fatores, mas depende também do nosso esforço. André Luiz, só para fechar aqui para nós, André Luiz, no livro Sinal Verde, também psicografia de Chico, André Luiz diz para nós: amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Eu tenho certeza que a turma que vem aqui ao sábado, último sábado do mês, fazer o almoço, eu tenho certeza que todo mundo sai daqui revigorado. Não cansa. Trabalhar na festa da pizza, trabalhar no pastel, você não cansa. Você fica 10 horas em pé, com a costa torta aqui, e você sai melhor do que se você tivesse dormido às 10 horas. É amor, é força geradora da vida. Isso também é muito fonte de felicidade. E André Luiz continua. Quando tiver difícil, aquele momento de dor, que, puxa, hoje eu estou muito longe do meu modelo de felicidade. André Luiz também diz para nós: quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. Ou seja, Jesus já nos disse: a cada dia basta o seu mal. Hoje está difícil, amanhã vai ser melhor. Confie. Entregue sua vida nas mãos de Deus. Acredite que você pode e merece receber esse amor e ele chega. E a felicidade se aproxima cada vez mais de nós.
que ao longo da nossa semana, do nosso mês, a gente possa fazer do amor a nossa fonte geradora, essa usina de felicidade para nós e para quem nos rodeia. Muito obrigado, gente. Uma ótima semana a todos.